Galera, se preparem, pois o Nevoeiro tá de volta. E esquece aquele final de 2007 que destruiu o psicológico de todo mundo. Esquece também aquela série de TV horrível que passou praticamente despercebida. O Nevoeiro está oficialmente voltando aos cinemas. A Warner Bros. Confirmou uma nova adaptação de Nevoeiro, baseada na obra de Stephen King. E o nome escolhido para escrever, dirigir e produzir o roteiro é ninguém menos que Mike Flanagan, um dos maiores nomes do terror atual e responsável por adaptações como Jogo Perigoso, Doutor Sono e A Vida de Chuck. Mas calma, antes que você pense que Hollywood simplesmente decidiu pegar o filme clássico de 2007, trocar os atores e fazer tudo de novo, existe um detalhe importante. Esta obra não será uma cópia do filme de Frank Darabont. A intenção de Flanagan é criar uma nova interpretação da história. E isso levanta uma pergunta inevitável. Será que o Nevoeiro realmente precisa de outro filme? Sim, galera, com certeza precisa. E para entender essa discussão, precisamos voltar à história original de Stephen King. Nas sombras do impossível, onde monstros despertam, o desconhecido te chama agora. Mysterion TV, onde o impossível ganha forma. Mysterion TV, onde os monstros fazem história. Publicada inicialmente em 1980 e posteriormente incluída na coletânea Tripulação de Esqueletos, o Nevoeiro acompanha uma pequena cidade do Maine que, depois de uma tempestade violenta, é engolida por uma névoa misteriosa, mas aquele nevoeiro não é natural. Escondidos dentro dele estão criaturas estranhas, insetos gigantes e seres que parecem ter vindo de outra dimensão. O protagonista da história, David Drayton, e seu filho acabam presos dentro de um supermercado junto com outros moradores. E é justamente aí que a história se torna muito mais do que um simples filme de monstros. Porque enquanto criaturas desconhecidas cercam o prédio do lado de fora, o verdadeiro horror começa a crescer dentro do supermercado. O medo transforma pessoas comuns em uma multidão desesperada, e a paranoia toma conta do grupo. E no meio daquele caos, surge o fanatismo religioso liderado pela perturbadora Mr. Kermode. E essa mistura entre terror cósmico, monstros e a deterioração do comportamento humano é o que tornou o Nevoeiro em uma das histórias mais marcantes de King. Em 2017, Darabont transformou essa história em um filme que acabou se tornando um verdadeiro clássico. É um filme que eu recomendo muito, gosto muito. Porém, ele precisa de uma repaginada. Tanto que estou usando este filme para poder contextualizar tudo, já que ainda não temos um trailer do remake. E o de 2007, mesmo com várias criaturas memoráveis, desde os insetos gigantes até aquelas monstruosas entidades escondidas na névoa, foi o final que transformou o filme em lenda. Darabont criou um desfecho completamente diferente do livro. Enquanto a história original terminava de forma aberta, deixando uma pequena possibilidade de esperança, o filme escolheu um caminho muito mais cruel. Um final tão brutal que o próprio Stephen King elogiou a decisão. Depois disso, a história ganhou uma série de TV em 2017, mas a produção não conseguiu causar o mesmo impacto e acabou sendo cancelada após apenas uma temporada. Eu comecei a assistir e não consegui terminar. Realmente decepcionou muito. Mas Johnny, como que depois de uma adaptação considerada um clássico e outra que praticamente desapontou todos, por que voltar ao Nevoeiro agora? Então, turma, presta bem atenção no que eu vou falar agora. A resposta pode estar justamente no nome, Mike Flanagan. Esse cara construiu grande parte de sua carreira explorando personagens traumatizados, grupos isolados e comunidades destruídas pelo medo. E talvez um dos melhores exemplos disso seja Missa da Meia-Noite, uma série que recomendo muito. Não sei como ainda não tem vídeo no canal falando dessa série. Minissérie a propósito. E assim como acontece em O Nevoeiro,
A série mostra uma pequena comunidade isolada, tomada pelo medo e fanatismo religioso, com uma criatura vampiresca, não vou dizer mais nada, causando o caos e espalhando morte. Por isso, Flanagan parece ser uma escolha perfeita para explorar novamente a história de King. Como citei lá no início, Doutor Sono também foi um filme incrível do começo ao fim, e o desfecho foi muito corajoso. Mas existe um grande desafio aqui. Na minha opinião, um grande desafio de Flanagan é fazer essa nova versão sem tentar competir diretamente com o filme de 2007. E é aí que entra a parte de eu estar tão hypado para esse filme. A melhor coisa a se fazer é ampliar a lore dessa história. Não precisa necessariamente explicar a origem das criaturas do Nevoeiro, porém usar a liberdade criativa para ampliar a lore, a história, trazer mistérios ainda mais profundos e quem sabe criaturas ainda mais assustadoras. A ideia é usar a obra original como base, mas seguir por um caminho diferente. Isso significa que personagens, acontecimentos e até mesmo a forma como o Nevoeiro e as criaturas serão apresentadas podem mudar completamente. E para mim essa é a parte mais interessante, abrindo talvez brecha para continuações. Porque esse universo do Nevoeiro, que desperta interesse nas pessoas ao ponto de querer criarem novos filmes e até mesmo série, então por que não uma franquia? O filme de 2007 apresentou alguns monstros que ficaram marcados na memória dos fãs. Predadores gigantes, aracnídeos monstruosos, insetos estranhos como as moscas e principalmente aquelas criaturas colossais como o Behemoth. Criaturas essas que parecem ter saído diretamente de um pesadelo cósmico. Quem sabe linkar tudo isso de uma forma um pouco mais precisa e direta com o próprio terror cósmico Lovecraftiano, colocando ali uma trama envolvendo um deus cósmico de fato, como Cthulhu, Dagon, Hastur, Azotaf ou qualquer outro deus cósmico de Lovecraft. Uai, Johnny, você tá falando de uma história de King ou uma história de Lovecraft? Eu tô falando de uma história de King. Mas é inegável que King se baseou muito no horror cósmico de Lovecraft em muitas de suas obras, como o próprio Pennywise em It, por exemplo. Eu gosto de dizer que o próprio King faz parte agora do novo círculo de apoiadores de Lovecraft, mesmo décadas após sua morte. Dito isso, talvez ainda tenham horrores escondidos dentro daquele nevoeiro que Frank Darabont nunca nos mostrou. E é por isso e muito mais que esse filme é muito importante pra mim, e acho que todo fã de horror cósmico, criaturas e monstros também devem ficar de olho nesse remake de O Nevoeiro. Mas e vocês, acreditam que O Nevoeiro realmente precisava de uma nova adaptação, ou vocês acreditam que Flanagan é o nome certo para trazer essa história de volta e criar algo completamente diferente do clássico de 2007? Deixem as opiniões de vocês aqui embaixo nos comentários. E se inscrevam no Mysterium TV para não perder as próximas novidades. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, turma! No Mysterium TV a criatura ganha voz. Dinossauro híbrido lutando entre nós. T-Rex mutante pronto pro embate armado. Do espaço profundo ao horror do cinema. Predador na selva, Xeno na escuridão. Kaiju desperta causando destruição. Se é mistério, criatura ou conspiração, aperta o play e mergulha na escuridão. Mysterium TV, onde o medo vira visão.